Eu posso comprar e vender uma posse? Isso não só é possível, como bem comum no mercado imobiliário, onde a pessoa adquire apenas a posse do imóvel e não a sua propriedade. Posse é um instituto bem limitado, uma situação de fato que a pessoa tem com o imóvel, com aquela área, diferente de propriedade. Como já vimos nos vídeos anteriores, proprietário é apenas aquele que está na matrícula do bem. Então, entenda a diferença. A pessoa que adquire uma posse, ele adquire apenas os direitos que a pessoa tem sobre aquela propriedade e não a propriedade em si. Assim, as partes farão um contrato de cessão de direitos possessórios, onde o vendedor dessa posse é o cedente e o comprador é o cessionário, ou seja, aquele que recebe os direitos sobre aquela posse. E vale lembrar então que esses direitos sobre a posse são bem relativos. Existem possuidores que têm tantos direitos sobre aquela determinada posse que já pode dar início a uma regularização fundiária, seja por meio de usucapião ou outros meios, como já explicamos nos vídeos anteriores. No futuro ele pode se tornar até o proprietário de acordo com os direitos que tem. Nós já tivemos vários casos aqui no escritório, mas vale lembrar de um em específico, onde um cliente adquiriu uma posse de aproximadamente 1.300 hectares, uma fazenda aqui no interior do estado. Essa posse ela já vinha de uma cadeia possessória de possuidores antigos que somavam em torno de 20 anos. O proprietário desse imóvel já havia falecido há cerca de 15 anos atrás e imediatamente quando ele adquiriu essa posse por cessão de direitos possessórios, ele reuniu todos esses direitos e nós ingressamos por meio de uma ação de usucapião extraordinária pelo meio judicial. Após o trâmite dessa ação, foi reconhecido o direito dele por sentença e ele adquiriu essa propriedade, agora já propriedade, por meio da usucapião. Ele deixou de ser apenas um possuidor daquele imóvel para também ser o proprietário agora. Nos próximos vídeos nós veremos detalhadamente como funciona a ação de usucapião, as suas modalidades, seja por meio judicial ou extrajudicial. Mas existem também possuidores que não têm tantos direitos assim sobre o bem. Esses direitos são tão pequenos, tão fracos, que fica impossível ele pensar naquele momento em um início de regularização fundiária. Ele vai ficar apenas com a posse naquele momento. O importante é ter em mente nessas negociações é que o vendedor cedente transmite ao comprador cessionário apenas os direitos que tem. Daí cabe a esse comprador fazer uma análise se aquilo que ele está comprando, aqueles direitos que ele está adquirindo, aquela cessão de direitos possessórios é valioso ou não.